Oi pessoal, tudo bom? Então hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre as leituras que eu tenho feito, que estão em andamento e o que eu pretendo ler a seguir. Não sei com que frequência eu vou fazer esse tipo de vídeo, mas enfim, acho que é legal compartilhar com vocês para vocês saberem o que vem por aí. Antes de começar a falar propriamente sobre os livros que eu tenho, eu gostaria de aproveitar para agradecer os novos seguidores que andaram entrando aí essa semana, especialmente no dia de ontem. Sejam todos muito bem-vindos. O canal ele ainda está bem no início, né? A gente não sabe bem para onde é que ele vai andar, quanto ele vai crescer, eu não sei, vocês também não sabem, mas eu agradeço muito por vocês fazerem parte dessa história. Também queria comemorar outra coisa. Ontem eu recebi o primeiro comentário do canal. A Irene comentou. Vou dividir com vocês aqui o comentário dela e pedir para que vocês, assim como ela, conversem comigo também, coloquem seus comentários, porque assim o meu canal não fica só o que eu quero, mas a gente caminha juntos. Vocês mostram o que vocês esperam, o que vocês têm achado e a gente consegue fazer um canal crescer juntos. A Irene disse: eu não gosto de ler livros hypados também. E ela diz a seguir: também quero ler Pachinko, os livros de Jane Austen e os irmãos Karamazov. Esse comentário foi feito para as leituras que eu pretendo fazer para 2023. E queria agradecer muito pelo comentário. Eu vou fazer até uma homenagem a esse primeiro comentário que eu recebi e vou adiantar a leitura de Pachinko, então, né, que eu não sabia quando eu ia ler, mas graças ao envolvimento, né, da Irene, e assim pode ser também o de vocês no futuro, eu vou adiantar a leitura de Pachinko então. Só para finalizar, agradeço quem está entrando, quem está passando por aí, que eu vejo que a maioria das pessoas que vê meu vídeo não são os inscritos. Então, por favor, se inscreva, deixe seu like, coloque seu comentário, que ainda tem muitos conteúdos para fazer para vocês. Contribuam com o canal para o crescimento dele. Sejam muito bem-vindos as pessoas que estão entrando agora. Então, gente, o que eu tenho lido? Eu comecei ano passado uma leitura mais séria da Bíblia. O que eu quero dizer com mais séria? A minha família é muito católica, né? Eu cresci numa família bem católica, bem religiosa, então desde pequena recebo essa formação cristã, tenho contato com a Bíblia. Nas missas que a gente vai sempre, no final de semana, a gente ouve as leituras bíblicas. Então a Bíblia é muito presente na minha vida. No entanto, eu nunca tinha parado pessoalmente para ler ela do início ao fim. Eu já tinha lido vários livros lá na adolescência, mas o tempo passa e aquelas leituras também vão sendo esquecidas. Nada como a gente pegar um clássico e reler de novo. E a Bíblia é o clássico dos clássicos, como eu ouvi o Pondé falar, Luiz Felipe Pondé. Ele disse que a Bíblia é o clássico dos clássicos. E de fato deve ser, porque é um livro muito antigo. Na verdade não é um livro, é um conjunto de livros. E tem várias falas, citações aqui que são referências usadas toda a literatura, né? Então, com certeza, é um clássico, além de um livro que, mesmo se a pessoa não for religiosa, né, ou cristã, enfim, vai tirar grandes mensagens daqui. É um livro riquíssimo. Então, eu vou falar para vocês o que eu já li nessa releitura, né? Alguns livros eu já tinha lido, mas me propus a ler tudo de novo. Então, eu li os 5 livros do Pentateuco no passado: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômios. Pentateuco, né? Vem de Penta, 5, né? Então, são os primeiros 5 livros da Bíblia. Depois, nos livros históricos, eu li o livro de Josué, Juízes, e aí eu finalizei minha leitura no passado. E esse ano, né, já passou um mês aí desse ano e eu ainda não li. Tenho que voltar a ler. Agora eu começo com o livro de Ruth, que eu já havia lido, mas vou reler. Né? E o livro de Juízes, que foi onde eu parei, é um livro bem pesado. Agora sim, se eu vou comentar essas leituras com vocês ou não, eu não sei. Eu não tenho certeza sobre isso, mas gostaria de falar que estou lendo, tá? Eu leio, para quem quer saber, a Bíblia da Ave Maria. Já tive contato com outras Bíblias, mas nunca me aprofundei na leitura delas. Então, Ave Maria é minha escolha pessoal, até porque tem aqui uma dedicatória do meu pai, que ele me fez em 98, 16 de abril de 98, né? Ele me deu quando eu era criança. Ela tem zíper e ela tem
A Bíblia é um livro, são muitos livros, né? Então aqui a gente encontra esses marcadores para encontrar o livro que a gente quer chegar, e isso facilita muito o estudo nela. Então a Bíblia da Ave Maria é a minha escolha. Bem, agora outro tipo de livro, bem diferente, Cartas Extraordinárias. Olha o tamanho desse livro, ele é enorme e ele é cheio de fotos e imagens de cartas, né? Cartas que por algum motivo marcaram a história da humanidade, seja porque quem escreveu a carta é uma pessoa famosa, conhecida, ou porque essa pessoa, mesmo sendo desconhecida, escreveu num contexto que importa muito para a história da humanidade, né? Seja em contextos de guerra, né, de dificuldades. Enfim, e aqui é um livro muito rico, eu vou mostrar para vocês quando eu fizer a resenha um pouco do visual do livro, né, das cartas, das imagens que ele tem e algumas das cartas que mais me chamaram a atenção. Posso dizer que não está sendo uma leitura tão rápida assim, algumas pessoas dizem, até aqui tá, né, dando a entender que é um livro que tu não consegue parar de ler e tal. Mas para mim é uma leitura que não flui muito rápido pelo seguinte, é uma carta e para, termina, começa e termina, começa e termina. Eu prefiro um livro que conta uma história e segue, eu sinto que tem mais fluidez na leitura, eu me envolvo muito mais do que esse começa e para, começa e para. Para mim não foi tão rápido assim, mas já tô aqui praticamente na metade, não sei quando vou terminar, mas quero me acelerar com isso, porque eu tenho muito livro para ler. Outro livro que eu comecei a ler agora em janeiro, na praia, minha leitura na praia foi Lolita, do Nabokov. E como eu tinha comentado em outro vídeo, né, nas leituras para 2023, esse não é um livro muito fácil, em vários sentidos. Primeiro pelo assunto, né, pedofilia, questões bem polêmicas, né, e outra questão, assim, lendo ele eu percebo, ele tem termos que caíram um pouco em desuso, ou a gente não fala tanto, né, que eu tenho que recorrer ao dicionário Google para saber o significado das palavras, então eu circulo a palavra e depois eu vou lá e procuro e às vezes escrevo do lado. Isso é um bom exercício para a gente aprender palavras que a gente desconhece o significado. É uma forma de tentar fixar o conteúdo daquela palavra na nossa mente. Então eu tava lendo na praia, não tinha sinal de internet, eu ia ali, circulava várias palavras e depois chegava em casa e corria pro Google para ver o significado delas. Além do que, esse livro tem muitas frases inteiras em francês, não tem nenhuma nota de rodapé para ajudar, então eu tenho que ir no Google Tradutor para entender o que está sendo dito, que o meu francês realmente é horrível. Eu não entendo nada de francês. Se vocês têm interesse de ler o livro rápido, a gente consegue. É uma história, tu pode ignorar as palavras ou as expressões que tu não sabe, não entendeu, e seguir a leitura que tu vai conseguir compreender o significado da história, o que aconteceu, o enredo. Mas eu acredito que nesse livro ele tem mensagens que estão indiretas no discurso do narrador, do personagem narrador, em que muitas vezes ele não quer falar tudo o que está acontecendo, ou a percepção dele é um pouco diferente, mas aí eu digo, o Nabokov larga algumas, como é que eu vou dizer assim, algumas pistas para nós de coisas que podem querer dizer algo diferente do que o narrador está nos dizendo. É nisso que eu tenho, assim, se vocês veem, tá tudo cheio de escritos no meu livro, rabiscados, porque eu quero realmente fazer uma leitura mais minuciosa para conversar com vocês e tentar perceber o que não está dito tão explicitamente aqui. Está sendo uma leitura muito interessante. É engraçado, apesar de ser triste, difícil, teve momentos que eu tive que simplesmente parar de ler, de tanto que me cutucou aquela história, né, o que ele tá dizendo, mas também tem momentos engraçados, que o personagem que narra, ele tem uma ironia muito boa, até me lembrou um pouco, eu vou comentar isso no dia que eu fizer o vídeo, se alguém já viu a série You, Você, tá vivendo em sociedade como qualquer outro, ele se enquadra perfeitamente, mas a gente acompanhando os pensamentos dele, que nos narra a história, a gente vê que ele é completamente irônico com aquela sociedade com a qual ele vive, e a percepção que eu tenho é que foi tirado muita coisa daqui, né? O Humbert, ele tem esse sarcasmo com a sociedade que ele parece estar perfeitamente encaixado. Agora, então, falando dos livros que eu pretendo ler nessa sequência. Eu quero dar, então, início ao Glórias de Maria,
né, de Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso foi um autor que me conquistou bastante, esse santo, na maneira que ele escreve. Eu já falei sobre Preparação para a Morte aqui, um livro maravilhoso. Embora que eu não tenha gostado muito do vídeo, porque o áudio ficou bem ruim, enfim. Não sei se vou regravar ele ou não. Mas, enfim, aqui está a Glória de Maria. E esse livro também era da minha sogra. E então tem um valor sentimental junto com ele. Eu gosto de ter junto um livrinho espiritual me acompanhando pra vida. E como eu falei, em homenagem à pessoa que fez o primeiro comentário do canal, falou que está interessada em ler Pachinko também, eu vou adiantar minha leitura do Pachinko. Então já selecionei que esse vai ser o meu próximo livro a ler. Eu estou com vontade de ler esse livro, embora que eu tenha muitos livros aqui que eu tô louca pra pegar, né? Mas então vou seguir ele. E isso que sirva de incentivo, pessoal, se vocês, né, quiserem comentar, enfim, os livros que vocês têm interesse, o que gostariam de me ouvir falar, né? Desde que eu sinta que topo, né? Que tá dentro da minha realidade de escolhas de livro, né? Não vou fazer algo muito diferente do que eu sou, não posso fugir de quem eu sou, né? Mas a gente pode conversar e chegar aí em alguma coisa comum, né? Quem sabe vocês têm sugestões boas pra mim e me digam também o que vocês estão achando, se esses vídeos, se as sugestões estão valendo pra vocês ou não. Então esse foi um vídeo sobre as leituras em andamento e o que eu quero ler. Como eu falei, não sei qual vai ser a minha frequência de fazer esses vídeos, esse tipo de vídeo, mas enfim, é uma ideia aí. Comentem o que vocês acham, se inscrevam no canal, deem um joinha, ativem o sininho, né? Toda essa conversa aí que a gente tem que fazer para o canal seguir. E todos os livros que eu falei aqui eu vou deixar um link na Amazon aqui. Se vocês comprarem pelo link da Amazon que eu coloquei, vocês ajudam o canal a crescer, certo? Então, muito obrigada por assistirem o vídeo e até o próximo!